Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que eu amo de paixão, que eu trabalho já há muitos anos, que é genética de populações. Tá? Eu vou compartilhar a tela do meu tablet, porque eu vou utilizar, eu gosto de rabiscar os slides, e eu vou usar essa canetinha aqui para até a gente fazer umas continhas juntos também. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nosso conteúdo de hoje é genética de populações aplicada à genética humana, tá, pessoal? Então, vamos lá. Coloquei esse primeiro slide aí, quem gosta de seriado, né? A genética de populações, gente, é uma área que estuda a diversidade genética. Então, a gente olha para as pessoas e a gente vê que as pessoas não são iguais, né? A gente tem uma diversidade, assim como a gente tem também em todos os seres vivos, tá? Mas aqui aplicando para seres humanos, então, todos os indivíduos, eles têm uma constituição genética única, que é o que a gente chama de diversidade genética. Então, a gente vê, né, eu coloquei aí para representar várias etnias, né, diversificadas, a gente só de olhar para as pessoas, a gente vê que a genética delas é diferente, né? Porque a genética ela influencia nas características físicas, tipo de cabelo, cor de pele, cor de olho, traços faciais, né? Então, tudo isso é determinado por algumas variantes, tá bom? É uma característica multifatorial, lógico, né? São várias, na verdade. E, claro, não é só isso, né, que vai definir as etnias de uma pessoa ou não. Então, a fonte de variação genética é a mutação. Então, a mutação é a fonte original de variação genética e ela vai ocorrendo, né, ao longo das gerações, porque a gente tem forças evolutivas, a gente tem o próprio crossing over, e aí isso gera toda a diversidade genética, e é o que a gente tem, assim, de bastante interessante, né, para estudar em genética de populações. Então, só para dizer para vocês, assim, algumas coisas sobre por que as populações têm um pouco da diferenciação genética. As populações surgiram há muitas centenas de milhares de anos atrás, né? E aí a teoria que a gente tem hoje mais aceita é a teoria de saída da África, tá? Que é essa teoria aí, que o homem surgiu na África, e aí, à medida que ele foi se dispersando, ele foi se instalando em determinadas regiões geográficas. Então, aí se instalou na Europa, Oriente Médio, para a Oceania, a Ásia, e aí atravessou o Estreito de Bering e veio aqui para a América, tá bom? E aí essas populações, gente, até ter toda aquela tecnologia das embarcações, essas populações ficaram isoladas. E aí esse isolamento geográfico fez com que aquelas mutações que iam surgindo naquela população, elas só ficavam ali. E aí as populações começaram a se diferenciar geneticamente ao longo desses milhares de anos que foram se passando. Então, de acordo com essa teoria, a população mais antiga, né, que a gente tem como referência são as populações africanas, e as populações mais recentes são ditas os nativo-americanos, tá? As populações indígenas aqui da América do Sul. Então, a genética de populações, ela é tida como o estudo da variação genética em populações, e também o estudo de como as frequências genotípicas são mantidas ao longo das gerações. E ela está relacionada com alguns fatores genéticos, como, por exemplo, a reprodução e a mutação, e também a fatores ambientais, como, no caso, a seleção natural e a migração de indivíduos. Então, vou falar um pouquinho para o final, tá? De cada um desses fatores aí. E aí, pessoal, ela é útil para se conhecer a estrutura genética, o fluxo de alelos, suscetibilidade a doenças em determinadas populações, inferir história demográfica de populações, então tem várias aplicações quanto à genética de populações, tá bom? E aí chega a parte, né, que as pessoas geralmente têm bastante dúvida, que são os cálculos. Então, a gente consegue calcular as frequências alélicas e genotípicas de uma determinada população. Como é que a gente faz isso? Então, existem várias maneiras, vai depender de como a gente tem esses dados, tá bom? Mas esse cálculo, ele é possível de ser feito. Então, como que se faz? Ó, aqui eu tenho um exemplo do gene CCR5. O gene CCR5 codifica um receptor, que é uma porta de entrada para algumas amostras de HIV, tá bom? E aí,
as frequências genotípicas foram calculadas em uma determinada população. Então, aí vocês vão ver aqui, ó, no genótipo, que é essa primeira coluna, a gente tem pessoas CCR5, CCR5, como se fosse o azão, tá? A gente tem heterozigotos, CCR5, delta CCR5. O que é esse delta? É uma deleção, tá? É a mutação que a gente está estudando. E a gente tem, aqui tá errado, tá, gente? Delta CCR5, delta CCR5, porque é como se fosse aqui, gente, azão, azinho e azinho, tá bom? Então, a gente tem aí os 3 genótipos. E aí foi feita a contagem de pessoas com cada um desses genótipos. A gente viu aqui 647 pessoas têm CCR5, CCR5, 134 são heterozigotas e 7 são homozigotas para deleção. E aí, então, foram estudadas 788 pessoas. E aí, a frequência observada dos genótipos, ela é calculada da seguinte forma. Então, você tem 788 pessoas, então ela é o total, né? 788 é o total. Então, você vai fazer, para você calcular a frequência relativa, a frequência absoluta, gente, é a contagem de indivíduos. E a frequência relativa, ela é um número decimal que vai de 0 a 1, tá bom? Como se fosse uma porcentagem. Então, a frequência relativa observada dos genótipos, a gente vai calcular da seguinte forma. 647 dividido por 788. Então, eu vou ter aqui o meu N de indivíduos com o genótipo sobre o N total. E aí eu vou ter 0,821, que é o valor que está especificado aqui. E para os demais a mesma coisa, tá? 134 dividido por 788, 7 dividido por 788 dá isso aqui. Detalhe, gente, a soma dos 3 tem que dar 1, que é o 100%. Se não deu 1, alguma conta que você fez está errada, tá bom? Então essas, gente, são as frequências genotípicas. E a frequência alélica? A frequência alélica, a gente vai calcular da seguinte forma. Ó, vocês concordam que essas 647 pessoas aqui têm 2 alelos, CCR5? Então, eu posso contar, assim, a gente vai contar quantos alelos totais tem, né? A gente vai contar 647 vezes 2, porque os indivíduos homozigotos para o CCR5 têm 2 alelos. Então, vou colocar do jeito que está aqui, ó, 2 vezes 647, tá? Percebam que a frequência de alelo, o alelo CCR5. Então, vou ter 2 vezes 647 mais 1 vezes 134, né? Porque esses indivíduos aqui, de 134, eles só têm um alelo CCR5, então eu conto só uma vez. Dividido pelo total. No total aqui, qual é o total? O total é 788. Só que, como eu estou fazendo a frequência de alelos, vocês concordam que cada indivíduo tem 2 alelos? Se cada indivíduo tem 2 alelos, então eu tenho que multiplicar por 2, que vai ser o total de alelos. Então, fazendo essa conta aqui, gente, eu vou ter uma frequência de 0,906. Então, essa vai ser a frequência do CCR5. E a frequência do delta CCR5, que é o outro alelo? Então, a gente faz desse jeito aqui, ó. A gente pega a mesma coisa. Esses indivíduos aqui, heterozigotos, eles só têm um alelo delta CCR5, né? Aqui eu falei que tem um delta. Ele só tem um alelo, então a gente vai fazer 1 vezes 134, e esses 7 tem 2 alelos delta CCR5. Então, a conta vai ficar aqui, ó. 2 vezes 7, né, porque são os homozigotos, mais 1 vezes 134, que é o total de alelos que eu tenho na minha amostra, dividido pelo total, que 788 vezes 2, porque cada um dos indivíduos tem 2 alelos. Então, a minha frequência de delta CCR5 vai ser 0,094. Existe uma outra forma de calcular as frequências alélicas. Então, como eu já calculei do outro alelo, lembra que eu falei que a soma tem que dar 1? Então, a soma da frequência do CCR5 mais do delta CCR5, ela tem que ser igual a 1. Concordam? Porque é o total, né? Então, se eu já sei a frequência do CCR5, que era 0,906, então eu posso dizer que, aí fazendo essa equação, vai ficar isso daqui, ó. 1 menos 0,906, desculpa, 0,906 vai dar 0,094. Então, as duas formas, gente, você consegue fazer, tá bom?
Se você quiser fazer de uma forma, né, você está numa questão de prova, por exemplo, quer fazer de uma forma e quer fazer da outra também, só para confirmar se o valor dá igual, pode fazer, eu fazia isso, tá? Então, tem essas duas formas, pode fazer na contagem e fazer divisão, ou você pode fazer um menos a frequência do outro alelo, certo? Então, vamos lá. Uma coisa é a gente calcular a frequência dos alelos a partir dos genótipos. Quando você tem o genótipo, você está vendo quais são os alelos que estão ali. Mas, a gente às vezes tem os alelos, mas não tem os genótipos. E aí a coisa complica, né? Porque como que eu vou calcular a frequência genotípica só com a frequência dos alelos? Então, por exemplo, digamos que eu digo que na Finlândia a frequência do CCR5 é 0,9, igual tá aí, e a do delta CCR5 é 0,09. E aí? Como é que eu vou saber quantas pessoas são homozigotas, heterozigotas ou homozigotas recessivas? Não sei, não sei. Então, a gente pode calcular? Pode. Existe uma fórmula para isso, tá? E a gente chama, né, na verdade não é só uma fórmula, né, é toda uma teoria. Então, existe a lei de Hardy-Weinberg, que diz o seguinte, que em condições ideais, e aí tem todas as premissas, existe apenas uma relação entre frequência alélica e genotípica na população. E aí torna-se possível a gente fazer todos os cálculos de inferências de alelos e genótipos para determinadas populações, tá bom? Então, quais são as condições para a gente aplicar o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Se uma população apresenta distribuição genotípica esperada, a gente diz que ela está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que é uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg? O que é uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg? É uma população que segue algumas características. Por exemplo, não há sobreposição de gerações. O que é isso? Quando uma geração... geralmente, em seres humanos, a gente conta 25 anos. Isso aqui, geralmente, é a média de quando as pessoas têm filhos. Então, não tem sobreposição de gerações. Então, a partir do momento que uma geração nasce, aí essa geração tem todos os filhos, aí para. Aí que a outra geração vai começar a ter filho de novo, tá? Então, não tem sobreposição de gerações. A união dos gametas é feita de forma aleatória, ou seja, não tem preferência, né? Que a gente chama de casamento preferencial, vou explicar para vocês mais para frente. A população, ela tem que ser grande, o maior possível, tá? A taxa de mutação dessa população, ela tem que ser ausente ou muito baixa. Não pode haver migração dos indivíduos de uma população para outra. E a mortalidade ou fecundidade tem que ser independente do genótipo, ou seja, não pode estar havendo seleção natural. Então, são características um pouco utópicas, né? É difícil a gente encontrar uma população que tenha tantas características juntas. Mas é a forma que a gente tem de calcular, tá bom? E aí é o que a gente utiliza e dá certo, tá, gente? Então, aqui aquela pergunta que eu fiz. Podemos calcular os genótipos a partir das frequências alélicas? Sim. Então, olha só. Na lei de Hardy-Weinberg, a gente tem uma nomenclatura. Ao invés de a gente chamar azão, azinho, igual é na herança monogênica, lá no Mendel, a gente chama de P e Q os valores de frequência. Então, a gente tem a frequência do alelo azão, a gente chama de P, e a frequência do alelo azinho, a gente chama de Q. Tá? Então, lembra que eu falei lá do CCR5, eu coloquei assim, ó, a frequência do CCR5 mais a frequência do delta CCR5, ela é igual a 1? Então, é exatamente isso. A frequência de um alelo mais a frequência do outro alelo, ela vai ser sempre igual a 1, que é o 100%. Isso é uma fórmula de Hardy-Weinberg. E a outra fórmula é essa daqui. E vocês não podem esquecer, tá? Que é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Então, P ao quadrado, né, é a frequência... Nossa, minha letra tá horrível. P ao quadrado é a frequência do azão-azão. 2PQ é a frequência do heterozigoto. E Q ao quadrado é a frequência do azinho-azinho. Estou colocando nessa nomenclatura só para vocês fazerem uma associação, tá, gente? Mas é um alelo e outro, não quer dizer que é dominante, recessivo, nada disso, tá bom? Pode ser, pode não ser, mas aí são dois alelos independentes da relação de dominância. Bom, por que Q ao quadrado, P ao quadrado e 2PQ? Porque quando a gente faz o quadrado de Punnett com as frequências,
a gente tem aqui, ó, azão com azão, a gente vai ter azão, né, que é P ao quadrado. A gente vai ter azinho duas vezes, então por isso 2pq, e aqui a gente vai ter azinho, que é o Q ao quadrado, tá? E aí, isso daqui é extremamente importante, gente. No equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente pressupõe que as frequências vão permanecer constantes ao longo das gerações. Então, se eu fiz um cálculo de frequência, né, igual a gente fez aquela hora, que é 0,9, 0,09, ao longo da vai passar 10, né, outra geração, as frequências elas vão se manter constantes numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? E aí, aqui eu já coloquei um outro exemplo aqui para vocês daquele lá que a gente tinha calculado. Então, lembra que a gente calculou as frequências e a gente obteve esse valor aqui? 0,906 e 0,094, né? Que somou 1. Então, aqui, gente, se a gente pegar só o valor da frequência alélica, digamos que a gente não sabe a frequência dos genótipos, digamos que isso daqui não existia, a gente só sabe que tem a frequência alélica. O que a gente vai fazer? Para calcular as frequências genotípicas, a gente vai fazer P ao quadrado, né, que aqui o P é 0,906, então aqui, ó, P ao quadrado vai ser 0,906 ao quadrado, 2pq, que é a frequência do heterozigoto, vai ser 2 vezes 0,906 vezes 0,094, e q ao quadrado vai ser 0,094 ao quadrado. Tá bom? E aí vai dar esses valores que eu coloquei aqui para vocês. Aí, quando a gente calcula as frequências genotípicas a partir das frequências alélicas com a fórmula do Hardy-Weinberg, e a gente compara com as frequências que a gente observava, que é essa que está aí na tabela, a gente vai perceber, nesse caso aqui, ó, P ao quadrado é 0,821, 2pq, 0,17, aqui muito próximo, né, 0,168, e 0,009 é muito parecido com o valor que a gente tem aqui, 0,001, tá bom? Então, se as frequências são iguais ou muito similares, a gente diz que essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se tivesse dado um outro valor nada a ver, tipo assim, digamos que P ao quadrado tivesse dado 0,5, tá? E 0,25 no 2pq e 0,25 no q ao quadrado, essa população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? Então, quando a gente pega a frequência alélica, calcula a genotípica com essa formulinha, essa é a frequência do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Aí você vê as frequências do genótipo mesmo, real. Se for igual, você diz que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se for diferente, você diz que a população não está em equilíbrio. E por que a população não está em equilíbrio? Porque alguma daquelas premissas lá não está sendo seguida. Ou ela está sofrendo seleção natural, ou a taxa de mutação está muito alta, ou está tendo migração, então alguma coisa está acontecendo ali. Tudo bem? Vamos para frente. Então, a gente tem aqui algumas aplicações, quero colocar algumas aplicações de saúde para vocês, da lei de Hardy-Weinberg. Então, vamos falar aqui um pouco de doença autossômica recessiva. Digamos que a fenilcetonúria tem uma frequência de 1 para 5.300 na Escócia. O que é isso? Significa que a cada 5.300 pessoas, uma nasce com fenilcetonúria. E a fenilcetonúria é uma característica, eu já coloquei aqui, autossômica recessiva. Se é autossômica recessiva, vocês concordam que quem é afetado é azinho? Isso a gente já viu, né? Então, a frequência das pessoas com fenilcetonúria vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê ao quadrado, certo? Se eu sei que essa frequência é 1 para 5.300, então é só eu fazer a divisão, né? Eu vou dividir 1 por 5.300 e eu vou obter esse valor aqui. Então, esse é o valor do Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado é 0,00019. Esse é o valor do meu Q ao quadrado, tá? É a frequência de afetados. E o resto agora, como é que eu faço? Se você quer calcular as frequências alélicas e genotípicas. Pensei um pouquinho. Dei um pause e pense antes de eu falar. Então, aqui, gente, para a gente saber o valor de Q,
É só a gente tirar a raiz quadrada, né? Para saber o valor de Q, vai ser a raiz quadrada de Q ao quadrado, que no caso aí é 0,00019, que aí vai dar 0,014, certo? E se você sabe o Q, automaticamente você faz 1 menos Q, você vai ter o valor de P, que vai ser esse daqui, 0,986, tá bom? Então agora você já tem as frequências alélicas. E aí? E agora, digamos que esse paciente de fenilcetonúria está te perguntando qual é a probabilidade de ter uma pessoa na Escócia portadora do alelo. Por que isso é importante, gente? Porque a pessoa às vezes não é afetada e não sabe que tem um alelo, né? Muitas vezes acontece isso, a gente sabe que tem um alelo porque é um alelo recessivo. Então, a pessoa às vezes quer saber qual a probabilidade da pessoa ser portadora daquele alelo. E aí, essa probabilidade, ela varia de população para população, então isso é super importante, tá bom? Como é que eu vou saber a probabilidade de uma pessoa ser portadora? Vocês concordam que a frequência de azão azinho não é 2pq? Eu já sei o valor de Q, eu já sei o valor de P. Então, como é que eu faço a frequência do portador? Opa! Frequência do alelo que causa a doença 0,014. E aí, a frequência do portador vai ser 2,8%, que vai ser 2 vezes 0,014 vezes 0,986, que dá esse valor aí. Tudo bem? Que é 0,028. Tudo bem? Então, essa é a frequência de um portador na Escócia. Na Escócia, é isso. Agora, digamos que você queira saber qual a chance de ser portador na Finlândia. Aí já vai ser diferente, porque a frequência dessa condição lá na Finlândia é de 1 para cada 200 mil pessoas, então é bem menor. Significa que a cada 200 mil pessoas, uma é afetada por fenilcetonúria. Então, aí a gente fazendo todos os cálculos, depois vocês façam aí, a gente fazendo todos os cálculos, você divide, né, 1 por 200 mil, e você vai achar o valor de Q ao quadrado, faz a raiz e vai achar o valor de Q, e aí, 1 menos Q vai ser o valor de P. Aí você vai achar o Q, vai achar o P, e aí você faz 2pq, e vai achar que a chance de ser portador é 0,4%. Então, é bem menor. Então, percebam, gente, que isso é importante também aplicar na área de saúde. Cada população vai ter uma frequência diferente para determinadas características, e aí é lógico, né, que as regulamentações e tudo tem que ser feito a partir de cada realidade, né, de cada local, tá bom? Então, com esses cálculos, a gente consegue prever melhor o risco. Prever melhor o risco. Então, vamos praticar um pouquinho? Olha só, em uma população em equilíbrio, 3 genótipos estão presentes nas seguintes proporções: azão 081, azão azinho 018 e azinho 001. Letra A. Quais são as frequências de azão azinho? Então, o que a letra A quer? Na verdade, tem duas letras A, né? Agora que eu vi. Quais são as frequências? A frequência de azão é P e a frequência de azinho é Q. Então, a gente está querendo saber essas frequências alélicas a partir das genotípicas. Então, como é que a gente vai saber? Como que a gente vai calcular isso? Pausa agora e tenta fazer sozinho. Vamos lá. Então, aqui, ó, pessoas que são azão, tem 0,81, certo? Aquele exemplo que eu dei para vocês lá era de frequência absoluta. Aqui eu estou dando a relativa, tá bom? Então, aqui eu já estou com decimal. Não preciso ficar contando nada, certo? Se eu já estou com decimal, olha só, gente. Vocês concordam que isso aqui já é uma frequência? Sim. Se já é uma frequência, que frequência que é essa? Azão, não é Q ao quadrado? Tá sumindo? Gente, eu não sei o que tá acontecendo com esse tablet. Ele tá com vontade própria. Voltando, gente, deu um problema aqui no tablet. Agora eu já consegui arrumar. Então, aqui, percebam que a gente está falando de frequência relativa já. Aqui eu já tenho os valores de frequência de azão, azinho, certo?
Então, não preciso saber, assim, quantos indivíduos foram estudados. Se quiser contar os alelos, eu preciso saber quantos indivíduos foram estudados, quantos indivíduos tem cada fenótipo, a frequência absoluta. Mas aqui a gente já tem a relativa, então não precisa voltar para a absoluta, tá bom? Nesse caso aqui, não precisa. Se ele quer saber a frequência de azão e azinho, ele quer saber o valor de P e Q, né? O P, vamos colocar aquele azão, e o Q, azinho, certo? Então, aqui eu tenho a frequência de azão-azão. Frequência de azão-azão, vocês concordam que é... que não, P. Que é P ao quadrado? Então, P ao quadrado vai ser quanto? 0,81. Concorda? E Q ao quadrado vai ser 0,01. Para a gente saber o P e o Q, a gente vai fazer a raiz quadrada. Então, aqui, estou com a calculadorinha aqui, tá, gente? Então, aqui a gente faz 0,81, raiz quadrada é 0,9. Opa! Raiz de 0,81, que é 0,9. P é igual, Q é igual a raiz de 0,01. 0,01, raiz 0,1. Então, percebam que deu certinho, né? A gente tem que falar que P mais Q é igual a 1, então deu certo. 0,9 mais 0,1 é 1. Então, pronto. As frequências de azão e azinho, a gente já sabe. Azão é 0,9 e azinho é 0,1. Ok. E aí tem uma pergunta que seria a letra B, que saiu errado aí. Quais serão suas frequências na próxima geração? Aqui, gente, é quase que uma pegadinha. Aqui não é cálculo, aqui é interpretação. Se eu estou falando aqui em cima que a população em equilíbrio, lembra que eu falei para vocês que a população em equilíbrio, ao longo das gerações, ela vai mantendo as frequências? Então, quais serão as frequências? As mesmas. Porque a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entrem em contato, tá? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para vocês darem uma praticada, darem uma pensada. E aí eu vou fazer agora a segunda parte, para falar um pouco da teoria sobre os fatores que modificam o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá bom? Até mais e até a próxima.